E aí, meus amigos, beleza? Pessoal, essa semana o Lula foi lá para a China. E lá na China ele fez uns acordos e fez uns pronunciamentos que os americanos não gostaram. Não só os americanos, como também um monte de especialistas, né? No Brasil, um monte de especialistas já deram suas opiniões especializadas na televisão, né? Dizendo que não é bem assim, tem que ver o que o Lula tá falando, porque esse pronunciamento do Lula aí vai fazer a Bolsa de Valores cair, né? Os americanos são uns fodão, os americanos vão querer dar um para-te-quieto no Brasil já, né? E de fato, faço questão agora de lhe mostrar o que foi que o Lula falou que não agradou os americanos e quais foram os acordos. O principal, tem um acordo que o Lula fez que realmente, cara, talvez logo haja o impeachment do Lula no Brasil. Dá uma olhada na conversa. O senhor espera uma reação negativa do governo americano com essa reativação da parceria com a China em todos os níveis? Não acredito e não há nenhuma razão para isso. Ou seja, quando eu vou conversar com os Estados Unidos, eu não fico preocupado o que a China vai pensar da minha conversa com os Estados Unidos. Eu estou conversando sobre os interesses soberanos do meu país. Quando eu venho conversar com a China, eu também não estou preocupado com o que os Estados Unidos estão pensando. Eu estou conversando sobre os interesses soberanos do Brasil. É assim que faz os Estados Unidos, é assim que faz a China e é assim que fazem todos os países. Cada um negocia em defesa da sua soberania e da melhoria de vida do seu povo. Foi isso que eu vim fazer aqui. Saio daqui muito satisfeito e tenho certeza que a nossa relação com a China não é necessariamente, capaz de criar nenhum arranhão com os Estados Unidos. Eu fui visitar a Huawei porque eu tenho necessidade de fazer uma revolução digital no nosso país. Nosso país está muito atrasado e eu acho que não é correto a gente não dar ao povo brasileiro a mesma oportunidade que outros países já têm. Então, o Lula tá pensando que é o dono da boca, cara. Quem falou que a boca é tua? Meu nome é Zé Pequeno. Da onde, cara? O Lula tá achando que o Brasil é um país soberano, só que o Brasil nunca foi um país soberano. Será que vai ser soberano agora porque o Lula é presidente, cara? Sem brincadeira, só um resumão da história do Brasil. A nossa independência de Portugal foi comprada, não foi igual a independência dos Estados Unidos, que botaram os ingleses correr lá dos Estados Unidos e daí fizeram independência de direito e virou a potência que é hoje. O Brasil, né, o filho do rei, o Dom Pedro I, negociou a independência do Brasil com Portugal e com a Inglaterra. Então a gente não teve uma independência. O Brasil não se tornou independente de Portugal, ficou dependente da Inglaterra e de Portugal junto, cara. Tivemos que pagar um monte de ouro, foi pros caras lá. E continua indo. Outra coisa, a nossa proclamação da República, depois da independência o Brasil virou império. Dom Pedro II era imperador do Brasil. Depois que o imperador era imperador, o Marechal Deodoro resolveu proclamar a República e proclamou a República e nosso imperador foi igual um cachorrinho lavageiro embora para Paris sem reagir. Todo o exército brasileiro traiu o imperador de uma vez só. Tipo, o Brasil nunca foi independente, cara. O Brasil nunca teve soberania e não teve soberania. O Brasil nunca pôde se desenvolver. Nunca foi possível desenvolver o Brasil. É por isso que até hoje não saiu a tal da reforma agrária. É por isso que 50% de todas as terras do país pertencem a 2.000 pessoas que receberam essas terras de herança das capitanias hereditárias do tempo do rei. Porque não foi feita uma reforma agrária no país e por isso também não vai ser feito nunca, a não ser que o Brasil se torne soberano. O Brasil nunca foi soberano. E a prova disso, cara, dá só uma olhada agora na conversa do candidato à próxima eleição agora nos Estados Unidos, candidato, quer ser candidato, né? Ele tá querendo ser, tá brigando na justiça para ser candidato. O Donald Trump, que já foi presidente dos Estados Unidos, que o Bolsonaro era tipo... Como é que eu vou dizer, que o Bolsonaro é? Bolsonaro, na verdade, acabou voltando para o Brasil porque não conseguiu nem o visto para ficar nos Estados Unidos, né? Pouco artista de novela. A questão é a seguinte, dá uma olhada na conversa do candidato à presidência da República, que o ex-presidente Donald Trump está falando, deu uma entrevista agora, essa semana também. Iran gets together with Saudi Arabia through China. And China's taken over. And China, I heard a couple of people say, well, the dollar will never lose the dollar standard. Are they kidding? China wants to change the standard, the currency standard. And if that happens, that's like losing a world war. We'll be a second-tier country. We'll literally be a second-tier country if that happens. Now, you're losing Brazil. You're losing Colombia, South America. You're losing Iran. You've lost it. You've lost Russia.
And if you haven't lost them yet, you're going to lose them. China's on the yuan, so China's gone. Then you see France going over and over. What's going on? We're losing. If we lose our currency, that's the equivalent of losing a world war. Our currency is what makes us powerful and strong. Então, cara, agora vai dar pra gente entender muita coisa a respeito da política internacional. Até a Segunda Guerra Mundial, os países mais top, as potências mundiais eram os países da Europa. Por quê? Porque naquela época, até a Segunda Guerra Mundial, todo o dinheiro que um país emitia tinha que ter um lastro em ouro ou em prata no governo. Então, para o governo emitir uma nota de dinheiro, ele tinha que ter o equivalente daquela nota de dinheiro em ouro ou prata guardado no governo, que qualquer um, a hora que quisesse pegar o seu dinheiro e trocar a quantidade de dinheiro por ouro, ele poderia ir lá trocar o seu dinheiro por ouro. Existia um lastro, era isso que dava valor ao dinheiro, era o ouro e a prata guardada pelo governo. Só que o que acontece? Depois da Segunda Guerra Mundial, a Europa ficou arrasada, porque a Alemanha é bem no meio da Europa, então a Europa se acabou. Os países europeus se acabaram. E quem é que saiu ganhando e lucrando com essa história? Os americanos, que ajudaram a vencer os alemães, porém, nessa ajuda a vencer os alemães, eles cobraram muito ouro. Então, a maior parte daquele ouro que saiu do Brasil e foi para Portugal, a maior parte do ouro do Brasil que saiu, foi para a Inglaterra, que Portugal depois pagou para a Inglaterra, o ouro que os europeus pegaram, roubaram da África, todo aquele ouro que tinha na Europa, que estava acumulado, que fazia com que os países europeus fossem as potências mundiais, foram pagos aos americanos pela ajuda que os americanos deram para derrotar o Hitler na Segunda Guerra Mundial. Então, a partir da Segunda Guerra Mundial, o dólar ficou a moeda internacional de troca. Por quê? Porque o dólar era a única moeda do mundo que era lastreada em ouro. Porque 70% do ouro do mundo, cara, 70% de todo o ouro do mundo foi para os Estados Unidos. 70% de todo o ouro que existia na época foi para os Estados Unidos. E os Estados Unidos foi o único país do mundo que tinha a sua moeda lastreada em ouro. Só para você entender melhor ainda essa história, na época $1 valia 0,88 gramas de ouro. Esse era o valor de $1. Então $1 depois da Segunda Guerra Mundial valia 0,88 gramas de ouro. E o que aconteceu? Como os Estados Unidos não iam deixar o ouro sair lá dos Estados Unidos, os países começaram a fazer a sua reserva, o seu lastro do seu próprio dinheiro em dólar. Então todos os países do mundo começaram, inclusive o Brasil, a armazenar dólar em suas reservas para fazer desse dólar o lastro de suas moedas. Só que o que aconteceu? Todos os países começaram a ter seu lastro, né? O lastro do seu dinheiro em dólar. E por quê? Porque os americanos começaram a imprimir dólar, imprimir. Aí começou com os alemães, né? Que tinham sido arrasados na Primeira Guerra. Aí os governos novos da Alemanha já começaram a pegar os dólares que eles recebiam e ir lá nos Estados Unidos trocar por ouro. Tanto que se for ver hoje, a segunda maior reserva de ouro do mundo é da Alemanha. Por quê? Porque os alemães foram os primeiros que se ligaram na jogada. Porque os americanos começaram a imprimir dólar à toa e os alemães começaram a pegar os dólares que recebia e lá trocava seus dólares por ouro e começaram a armazenar em ouro de volta. Aí uns outros países começaram a ver que os alemães estavam fazendo isso aí a galera começou a se ligar que tinha muito dólar no mercado rolando para lá e para cá, e os caras, por mais que os caras têm 70% de todo o ouro do mundo tá nos Estados Unidos, não existe tanto ouro no mundo para a quantia de dólar que esses caras estão imprimindo, né? Aí o que aconteceu? Os países começaram a querer trocar seus dólares por ouro lá nos Estados Unidos. E o que os Estados Unidos fizeram em 1971? Na cara de pau, na caruda, na tora, assim, na tora, numa cara de pau de fazer barba, tinha que fazer barba com supilho, que eles gostam de ralar madeira. Uma cara de pau, os americanos chegou lá, o presidente Nixon, chegou lá, 1971, de uma hora para outra, chegou lá, fez um pronunciamento para o mundo que a partir de hoje o dólar não vai mais ser lastreado no ouro, não tem mais lastro em ouro. O dólar vai ser lastreado no petróleo. Então agora o que vai dar o lastro pro dinheiro, do nosso dinheiro, é o petróleo. Como o petróleo, cara? Isso nem é grande potencial assim de petróleo, nem tem tanto petróleo nos Estados Unidos. Não, mas tem petróleo na Arábia Saudita, tem no Oriente Médio, tem na Venezuela, tem petróleo. Onde tem petróleo, nós vamos lá levar a democracia, nós vamos proteger os países, porque nós somos fodidos, nós temos um exército foda. Então todos os petróleos do mundo,
agora vai ser, é obrigado, que todos os petróleos do mundo e todas as transações internacionais vai ter que ser feito em dólar, porque já está todo mundo comercializando em dólar mesmo, e quero ver quem é que vai dizer que não. Foi meio que assim, foi na tora, cara, foi na caruda. Então, tiraram o laço de ouro, botaram o laço em petróleo, Estados Unidos que nem é grande produtor de petróleo, não, é o Oriente Médio, por isso que lá no Oriente Médio vive com briga lá, por isso que tem treta, por isso que teve aquela guerra do Saddam Hussein também. Aquela guerra do Saddam Hussein lá, falaram que o Saddam Hussein tinha arma química, que estava matando as minorias étnicas e coisa e tal coisa. Foram lá ver, não tinha nada de arma química, a única coisa é que o Saddam Hussein estava querendo cotar o seu petróleo em euro. E se ele cotasse o seu petróleo em euro, meu Deus do céu, aí ia começar o desmanche do Império Americano, porque os americanos fizeram império em cima de mentira, em cima de nada, em cima do dólar. O que é o dólar? O dólar é figurinha. O dólar é só uma figurinha, não vale nada além daquilo que você acredita que o dólar vale. É isso que o dinheiro vale hoje. Hoje o dinheiro vale aquilo que as pessoas acreditam que ele vale. Então o que acontece? Os americanos acabaram com 1971 com o lastro em ouro do dólar e lastrearam o seu dólar em petróleo, né? Tanto repetindo, por isso que também teve a guerra do Saddam Hussein, porque o Saddam Hussein queria cotar o seu petróleo em euro. E os americanos não deixaram. Tá, mas o que tem a ver toda essa história que eu estou lhe contando com o pronunciamento do Lula, o pronunciamento do Donald Trump e a soberania do Brasil? O que tem? Tá, é que tem que contar essa história. Se eu não contar essa história, você não vai entender o que está acontecendo hoje, certo? Só que tem que contar mais uma história também. O que aconteceu um pouquinho antes da guerra da Ucrânia? Um pouquinho antes da guerra da Ucrânia, a China e a Rússia resolveram fazer comércio internacional sem utilizar o dólar. A China vai aceitar a moeda da Rússia e a Rússia vai começar a aceitar a moeda da China. Então eles cortaram o dólar das relações, não vão mais utilizar o dólar. E o que é o problema? Qual que é o galho dos americanos? Por que os americanos não podem deixar que isso aconteça? Porque os americanos são o único país do mundo que pode imprimir dólar à vontade, fica imprimindo dólar à vontade e não causa inflação em seu país, porque o excesso de dólar é pulverizado no comércio internacional. A hora que os outros países começarem a fazer comércio exterior, comércio internacional com outras moedas, sem utilizar o dólar, eles não vão poder ficar imprimindo moeda à toa, porque se eles ficarem imprimindo moeda à toa, vai ocasionar a inflação no seu país. Então esse que é o problema. Então o que aconteceu? Quando a China e a Rússia resolveram fazer o acordo e não utilizar o dólar mais como moeda internacional de troca, aí lá na Ucrânia, né, tava lá o Zelensky, que foi eleito com ajuda talvez dos americanos, né, que os americanos estavam ajudando a levar a democracia lá para o leste europeu, e aí a democracia aconteceu, o Zelensky foi eleito, e o Zelensky estava querendo entrar na OTAN. O que é a OTAN? É a Organização do Tratado do Norte, um acordo que tem entre os países da América do Norte e os países da Europa, principalmente ali para, caso a Rússia ou a China ou algum país do Oriente ataque um país do bloco da OTAN, a OTAN inteira vai defender e vai contra-atacar. Só que o que acontece? A Ucrânia faz divisa com a Rússia e fica, uma das partes ali da divisa com a Rússia, fica a 300 quilômetros de Moscou, que é a capital da Rússia. Então o que é o problema? É que quando a OTAN entra num país, os americanos vão lá defender a democracia, né, cara? Assim que o país entra, que a Polônia entrou na OTAN, os americanos foram lá na Polônia, botaram a arma lá de defesa antiaérea, já botaram os tanques de guerra e já tem as tropas americanas lá na Polônia. Os países membros da OTAN, tudo já tem os países, já tem os americanos lá com navio, com armamento, com avião, com caça, com os troços, tudo pronto para defender a OTAN. E o que acontece? Se os caras botar míssil ali na Ucrânia, a 300 km de Moscou, hoje em dia, com a potência que os mísseis têm, o míssil chega lá em Moscou ali em minutos, cara. É minutos para um míssil ser lançado da Ucrânia para atingir a Rússia. Aí o que foi que a Rússia fez? A Rússia ficou alertando, falou que não façam isso. Pronto, fizeram. Estavam querendo botar a Ucrânia na OTAN. Antes da Ucrânia entrar na OTAN, a Rússia atacou a Ucrânia, porque um país em guerra não pode entrar na OTAN. Tem um monte de regrinha, um monte de conversinha. Então um país que está em guerra não pode entrar na OTAN. Então a Rússia pegou e atacou a Ucrânia antes da Ucrânia entrar na OTAN. Para evitar que... Só que o que acontece? Essa guerra da Rússia aí, o exército da Ucrânia já foi exterminado no comecinho da guerra. Quem está lutando na guerra da Ucrânia hoje são os americanos. Tem muito armamento americano, europeu, tanque de guerra, tudo. Os ucranianos já se foi os exércitos dos caras. Quem está lutando agora o armamento e até os próprios militares, tem muito militar americano lutando lá na Ucrânia.
Então o que acontece? Tudo isso aí foi feito porque a China e a Rússia fizeram um acordo de não utilizar mais o dólar como moeda de troca. Porque quantos países a mais entrarem nessa onda, mais quebrado vai ficar os americanos, porque os americanos não têm riqueza para manter o laço do dinheiro deles. Agora nós vamos chegar no Lula. O que aconteceu com essa viagem do Lula lá na China? O Lula fez um acordo com a China de comercializar entre a China e o Brasil, né? Troca de tecnologia, coisa tal, coisa, sem utilizar o dólar. É isso que o Trump falou, que é a mesma coisa que perder uma guerra. O Brasil agora, perderam o Brasil. Perderam o Irã também, porque o Irã também está comercializando já com a China sem usar o dólar. Vão utilizar o dinheiro do chinês. O Brasil vai utilizar o dinheiro do chinês. Agora você veja bem um detalhezinho também, cara. Uma coisa que é importante falar, que eu sei que o vídeo está comprido, mas vale a pena assistir. O que acontece? No Nordeste brasileiro, eu tinha uma fábrica de papel no Brasil uns tempos atrás. E quando eu morei no Brasil, eu fiquei 3 anos com uma fábrica de papel. De conversão, né? Eu comprava as bobinas e convertia em papel toalha e papel higiênico. Aí o que acontecia? A maior fábrica de papel do Nordeste hoje foi vendida para uma empresa chinesa. Então uma empresa chinesa comprou a maior fábrica de papel do Nordeste. Por que o dono, que eu conheço, vendeu a fábrica para o chinês? Porque se ele não vendesse para os chineses iam entrar no mercado com umas máquinas muito melhor, com uma estrutura muito mais fodida, com muito mais dinheiro, e iam roubar o mercado dele. Então ele, como é inteligente, ele sabia, ele pegou e negociou um preço e entregou a sua fábrica para o chinês. Porque não tem como uma empresa brasileira competir com uma empresa chinesa. Primeiro que os chineses não respeitam patente. Então, a máquina mais fodida de qualquer tipo de indústria que inventar em algum lugar, uma empresa chinesa vai comprar, vai levar para a China, quando chega na China ele faz uma fábrica da máquina mais fodida do mundo. Foi o que aconteceu até vou comentar. Esses tempos atrás aí estava a China e a Rússia fazendo acordo militar, né? Aí a Rússia tinha uns foguetes muito fodidos lá, quase 5 vezes a velocidade do som, uns foguetes fudidaços. Aí o governo chinês, deixa 3 desses foguetes aí pra nós, hein? Pegou aqueles acordos militares, né? Um país compra armamento do outro e tal. Aí os russos venderam os 3 foguetes pro chinês lá. Os chineses fizeram a fábrica de foguete. Não tem, cara. O chinês não respeita a patente. A China não respeita a patente de nada. Então, o que tiver de bom em qualquer lugar do mundo, os chineses precisam de um. Olha que eles conseguiram um carro mais fodido que tem, um motor diferente. Olha que eles comprar eles fazem uma fábrica daquele motor. É por isso que a China não tem para bater com a China. É por isso que a China tá esbugalhando os americanos. E a China agora está vindo com esses acordos com alguns países aí de comercializar sem utilizar o dólar. Eles não estão invadindo o terreno dos americanos. Mas eles estão exercendo a soberania deles e dos países os quais eles estão negociando. Se o Brasil for um país realmente soberano, o Brasil tem direito de negociar com a China sem utilizar o dólar. É só isso, ninguém está atacando os americanos. Ninguém está invadindo o terreno dos caras. É simplesmente cada país está tentando exercer a sua soberania. Agora, realmente, o Brasil vai ser um país soberano para isso? A nossa mídia vai ajudar a manter a soberania do nosso país, ou a mídia vai trabalhar para interesses financeiros que com certeza atrapalham e interferem na nossa democracia? Que já deu 20 minutos esse vídeo, cara, de boa, minha intenção não é fazer vídeo comprido assim. Eu também botei muitos assuntos, esse negócio da China aí, da empresa chinesa entrando no Brasil, arregaçando, acabando com o mercado, isso aí vai ser um vídeo sobre isso aí, não tem que misturar tantos assuntos. Mas o importante nesse vídeo é o seguinte, eu espero ter passado um pouco de informação que seja o suficiente para você começar a entender as notícias que você está vendo hoje. E não tem como a gente ver, quando você assistir um pronunciamento de um especialista na Rede Globo, falando que o jeito que o Lula falou não pode, que esse negócio de aceitar o dinheiro dos chineses não pode. Por que não pode? Vamos analisar e vamos pensar. Se a gente souber como é que a gente chegou até aqui, qual que é a história que aconteceu no mundo, para a gente chegar até aqui na hora, do jeito que a gente está, para chegar para o Brasil, que é o país que tem os maiores recursos naturais do mundo, tudo concentrado no mesmo terreno. Nenhum país do mundo tem os recursos naturais que o nosso país tem. Como que a gente conseguiu chegar onde a gente está, sem tecnologia desenvolvida, com pessoas passando fome, uma desigualdade social vergonhosa, uma escola sem vergonha, uma escola que não ensina história, cara. Essas histórias que eu estou lhe falando, nenhuma escola sabe. Aposto que a maioria dos professores de história também não sabe. Porque não cai lá no vestibular e todo mundo que não vai para a escola vai estudar só para passar no vestibular. Ou se está caindo no vestibular agora, a grande maioria do povo brasileiro não sabe disso.
E esse tipo de informação tem que ser acessível, cara. Todo mundo tem que saber dessas informações. Por isso que eu faço meus vídeos sem ganhar nenhum centavo, gastando meu tempo, né? Gastando meu tempo, porque eu gosto também, porque eu gosto que vocês comentam aí e falam, ah, pô, que legal, porque eu gosto mesmo, isso é, vou ter que jogar limpo. Eu gosto mesmo que você comente, eu gosto que você compartilhe. Me peço desculpa por não responder os comentários, porque é muito comentário, mas agradeço de coração. Se você assistiu o vídeo até aqui, eu vou pedir para você escrever uma palavra, só para dizer que assistiu o vídeo até aqui, né? Se você puder escrever aí embaixo, União da Vitória. É a cidade que eu cresci, só para botar medo no prefeito lá, que esse ano que vem agora aí vai ter eleição, né? É só para botar medo no prefeito ali, que eu vou pegar esses caras aí pelo pé, tá? Então, se você puder escrever embaixo do vídeo aí, União da Vitória, só para eu saber que você assistiu até aqui, e espero ter ajudado aí a você entender um pouco das informações que estão saindo na televisão agora. Então, o Brasil é ou não é um país soberano? Se o Brasil é um país soberano, o Brasil vai poder negociar o que for de interesse do Brasil na moeda que for de interesse para o Brasil, sem ser obrigado a utilizar o dólar, tá? Porque enquanto a gente for obrigado a utilizar o dólar como moeda de troca, a gente não passa de uma simples e mera colônia dos americanos, tá? Agora eu tenho dito que Deus abençoe o Brasil e você, e que um dia nós sejamos livres das pragas e dos percevejos, e que seja na democracia e através da informação e conhecimento da população. Agora abraço para ti de coração e eu fui!